Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria podermos estar juntos mais uma vez para escutar a voz de Jesus. Que bom que você está aqui, abrindo o coração para a palavra que renova, cura e fortalece. Antes de escutarmos o Evangelho, quero te pedir algo simples e bonito. Se esta mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o perdão de Deus. Às vezes uma simples partilha pode mudar o rumo de uma alma cansada. Hoje o Evangelho fala de algo que todos nós precisamos aprender e reaprender todos os dias. O perdão, não aquele perdão fácil das pequenas coisas, mas aquele que o coração humano só consegue dar quando o Espírito Santo ajuda. O perdão que Jesus pede aos seus discípulos é maior que a nossa lógica, maior que o nosso cansaço, maior até que as nossas feridas. E é sobre esse amor que recomeça sempre que o Evangelho de hoje vai nos ensinar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que os provoca. Seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem ao mar do que escandalizar um desses pequeninos. Tende cuidado, se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de uma semente de mostarda, diríeis a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho tão breve e tão profundo nos coloca diante de um dos maiores desafios do coração humano: perdoar sempre. Jesus não fala de um perdão eventual, de uma atitude isolada. Ele fala de um perdão contínuo, diário, repetido, 7 vezes no mesmo dia. E o número 7 na Bíblia simboliza a plenitude, o infinito. É como se Jesus dissesse: perdoa sempre que for necessário, não coloques limite à misericórdia. Mas perceba, meu irmão, minha irmã, que o texto começa com um alerta. É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que os provoca. Jesus reconhece que o pecado existe, que as ofensas são reais. Ele não está pedindo ingenuidade, mas um coração que não devolva o mal com o mal. Depois ele diz: se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, o perdão não é omissão. Amar não é fingir que está tudo bem. Amar é ter coragem de corrigir com caridade, de olhar no olho e dizer: irmão, isso me feriu, mas eu te perdoo. E o trecho termina com uma súplica dos apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. É bonito perceber que o perdão e a fé estão ligados. Perdoar não é questão de força de vontade, apenas é questão de fé. Só acredita no perdão quem confia que Deus transforma o impossível. Jesus usa então a imagem da semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Ele nos ensina que não é preciso ter uma fé gigante para realizar grandes coisas. Basta uma fé verdadeira, viva, humilde. Uma fé que, mesmo pequena, acredita no poder de Deus de arrancar do nosso coração as raízes do rancor. É como se ele dissesse: se vocês confiarem em mim, eu mesmo arranco esse peso que vocês não conseguem tirar sozinhos. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente se pega dizendo: eu até perdoo, mas não esqueço. Eu até perdoo, mas não quero mais olhar na cara. Eu até perdoo, mas não quero conviver. E a verdade é que o perdão de Jesus vai muito além disso. Perdoar é libertar o outro, sim,
mas é também se libertar. O rancor é uma prisão que só machuca quem o alimenta. Às vezes a pessoa que nos feriu nem se lembra mais daquilo que fez, e nós seguimos carregando a dor como uma pedra dentro do peito. Jesus, porém, nos convida a um outro caminho. Entrega a mim o que te dói, deixa que eu curo o que o teu coração não consegue curar sozinho. Perdoar 7 vezes num só dia parece impossível, talvez seja mesmo, se contarmos apenas com as nossas forças. Mas quando a graça entra, aquilo que era impossível se torna leve. Lembro-me de uma história simples. Uma senhora idosa, muito piedosa, tinha um filho que a havia abandonado por muitos anos. Quando perguntavam se ela o havia perdoado, ela respondia: eu o perdoo toda manhã, porque toda manhã a saudade tenta me ferir de novo. Esse é o verdadeiro perdão, um exercício diário de amor, sustentado pela fé. E é por isso que os apóstolos pedem: Senhor, aumenta a nossa fé, porque o perdão não nasce do sentimento, nasce da decisão. Perdoar é dizer a Deus: eu escolho o amor, mesmo sem sentir vontade. Há feridas que não cicatrizam de um dia para o outro, mas quando você decide perdoar, o Espírito Santo começa a agir. E devagar, o que era ferida vira marca, e o que era ódio vira compaixão. O perdão não é esquecer o que aconteceu, é lembrar sem dor, é olhar para trás e dizer: Deus estava comigo mesmo quando eu chorava. Quantas famílias se afastam por falta de perdão? Quantos irmãos não se falam há anos por causa de uma palavra maldita? Quantos casais vivem debaixo do mesmo teto, mas com o coração distante, porque a mágoa se instalou? E tudo isso poderia ser curado com uma frase sincera: me perdoa, eu também quero te perdoar. O mundo precisa ver o rosto do perdão, e esse rosto é o de Jesus na cruz. Ele olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o amor que vence o ódio. Esse é o perdão que liberta não só quem errou, mas também quem foi ferido. Se hoje há alguém que te dói lembrar, coloca essa pessoa diante de Jesus. Talvez você nunca tenha ouvido um pedido de desculpas. Talvez o outro nunca tenha reconhecido o mal que fez. Mas perdoar não depende do arrependimento do outro, depende do amor que você decide ter. Perdoar é um ato de fé. Senhor, eu entrego o julgamento nas tuas mãos. Eu não quero ser prisioneiro do meu ressentimento. E sabe o que acontece quando a gente perdoa? A paz volta, o corpo relaxa, a alma respira, a oração flui, porque o perdão é a chave que abre a porta da liberdade espiritual. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja ouvindo esta palavra e lembrando de alguém que te traiu, alguém que te feriu, alguém que te decepcionou profundamente. Talvez seja um parente, um amigo, um antigo amor, ou até alguém da própria igreja. E o Senhor hoje te pede uma decisão: não carregue mais isso. Você não precisa justificar o erro do outro, nem apagar o passado. Você só precisa entregar o que te fere nas mãos de Deus. Perdoar não é dizer está tudo bem, perdoar é dizer: eu não vou mais viver preso a isso. E se você sente que não consegue, peça o que os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a minha fé. A fé é a ponte entre o nosso limite e a graça de Deus. É ela que torna possível o que humanamente é impossível. Jesus acredita em você, acredita que seu coração pode ser curado. Não existe pecado tão grande que Ele não possa perdoar, nem ofensa tão pesada que Ele não possa transformar em bênção. Deus não se cansa de recomeçar conosco e por isso nos pede que também não nos cansemos de recomeçar com os outros. Não espere o outro mudar para amar. Ame e o amor de Deus fará o resto. A cada vez que você perdoa,
o inferno perde uma batalha e o céu celebra uma vitória. E o Espírito Santo se alegra porque a misericórdia venceu mais uma vez. Senhor Jesus, Tu conheces as feridas do nosso coração, conheces os nomes, os rostos, as histórias que ainda doem. Hoje queremos colocar tudo isso aos Teus pés. Senhor, dá-nos a graça de perdoar, mesmo que a nossa vontade diga não, que o Teu Espírito diga sim dentro de nós. Toca agora, Senhor, nos corações endurecidos, tira o peso da mágoa, o veneno do ressentimento, a prisão do ódio. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ensina-nos a perdoar como Tu nos perdoas todos os dias. Ajuda-nos a compreender que o perdão é força, não fraqueza, é coragem, não covardia. Pai, nós Te pedimos por todas as famílias divididas, por amigos afastados, por casamentos feridos, por relações cortadas pelo orgulho, que o Teu Espírito sopre reconciliação, que cada palavra de ódio se transforme em gesto de amor, e se algum de nós precisar dar o primeiro passo, que o Senhor nos dê humildade. Se for preciso engolir o orgulho, que seja por amor a Ti. Queremos experimentar a liberdade do perdão, queremos voltar a sorrir, queremos viver em paz. Senhor, olha, também por quem se sente culpado, por aquele que errou e não consegue se perdoar. Tu és o Deus que não condena, mas que levanta. Ensina-nos a acolher o perdão que vem de Ti. Obrigado, Jesus, porque Tu nunca nos cansas com Teu amor. Tu nos perdoas 7 vezes ao dia e ainda mais. Faz de nós testemunhas da Tua misericórdia. Amém. O Senhor esteja contigo, meu irmão, minha irmã. E que o Deus de toda consolação te abençoe e te guarde. Que Ele cure as tuas feridas, renove a tua fé e te dê a graça de viver reconciliado com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilha com alguém que precisa de paz. Talvez seja exatamente o coração ferido que Deus quer tocar através de ti. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, na alegria do Evangelho.